a nossa missão, a missão do ser humano, não é muito respeitada na história de Israel, especialmente pelos governantes, como hoje acontece, não é, Maristela? É verdade, Chig. Se nós formos olhar o texto de Gênesis 3, nós vamos ver que ele está contado de forma bem diferente do Gênesis 2. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 3, do versículo 17 a 19, e ver o que estava acontecendo. Ao homem ele disse: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo. O que aconteceu com todo este paraíso criado de forma harmoniosa que aparecia em Gênesis capítulo 2? A única proibição que Javé faz é de não comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Todo o paraíso estava organizado em torno desta árvore. Esta árvore significava a forma de organizar e de administrar como Deus administrava e organizava todo o cosmo e também o ser humano, ou seja, em favor da harmonia e do desenvolvimento da vida. Quando o ser humano viola essa regra, ou seja, que ele come desse fruto, significa que ele começa a administrar como se fosse Deus. E aí começa a criar desarmonia, porque vai administrar em benefício próprio. Isso vai gerar cada vez mais destruição, cada vez mais morte. Porém, quem leva o ser humano a comer deste fruto é a serpente. Qual é o significado da serpente nesse texto? Primeiramente, é bom lembrar que a serpente é um símbolo muito comum em todas as religiões da antiguidade. Ela tanto pode representar o bem quanto o mal. Ao mesmo tempo, ela representa toda a tendência que a gente tem ao mal e à injustiça. Também nos reporta a forma de administrar e de organizar dos faraós. E, ao mesmo tempo, também pode estar representando a apropriação que o Estado faz da religião popular para estar manipulando o povo. Em nosso texto do Gênesis 3, a serpente está representando as elites políticas que estão administrando como se fossem deuses, administrando em benefício próprio, e isso está quebrando a harmonia. Porém, é interessante notar que, seguindo o texto, Adão e Eva são seduzidos pela serpente e nessa sedução ela desperta neles o desejo. Qual desejo é despertado? Mas antes da gente falar do desejo, é importante lembrar que os nomes Adão e Eva em nosso texto não estão representando duas pessoas, mas estão representando o ser humano. Então, qual é o desejo que é despertado no ser humano? O desejo de serem como deuses. Quem tinha esse desejo muito forte eram as elites e, de modo especial, os reis, que queriam governar e administrar o povo como se fossem os donos deles, e, ao mesmo tempo, administrando e governando em benefício próprio. Isso quebra a harmonia. É isso que gera a dominação. E aí que surge o pecado. Porque aí nós temos a morte, nós temos a opressão, nós temos a exclusão e os preconceitos. É daí que surge o pecado. Agora, é interessante observar que até o ano 200 a.C., a história de Adão e Eva não foi usada para falar da situação de pecado. De acordo com a denúncia profética, o pecado é a realidade de injustiça social, especialmente a exploração e a escravidão provocada pelos governantes. Essa interpretação negativa do texto só começa a partir do século II a.C., no tempo dos gregos. Uma interpretação moralista e patriarcal do texto acabou enfatizando o pecado e a questão da sedução e reforçando especialmente a culpa da mulher. Essa maneira de pensar, ela aparece em alguns escritos, e entre esses escritos aparece também no livro do Eclesiástico, escrito por volta do ano 180 a.C. Foi pela mulher que começou o pecado, por sua culpa todos morremos. Porém,
Se voltarmos ao texto antigo de Gênesis 2 e 3, vamos observar que o texto não dá margem para isso.